Bom, no vídeo anterior eu falei sobre as duas naturezas do homem e o desvio de foco, né? Se focarmos na natureza carnal, nós colheremos frutos relacionados à morte, mas se caminharmos na natureza espiritual e focarmos na natureza espiritual, nós colheremos o fruto do Espírito de Deus, paz e vida, tá? É isso o que a palavra nos garante e é isso que de fato podemos experimentar quando estamos em comunhão com o Espírito de Deus. E nós vamos ver então em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a primeira parte da constituição do homem. Deus, na verdade, anuncia no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, ele anuncia a plenitude da criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Então, nós temos duas situações: imagem, conforme e semelhança. Dependendo das traduções da Bíblia, a palavra conforme vai estar substituída por outra coisa ou ela não vai constar ali. Mas tenhamos em mente que são duas etapas, né? Primeiro, imagem e depois semelhança. A palavra de Deus nos indica que primeiro vêm as coisas naturais para depois vir as espirituais. E isso faz sentido com a constituição do homem. Imagem, depois semelhança. Então no 1:26 nós vemos aqui: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Então percebe que no versículo 26, Deus anuncia a obra, homem, imagem, conforme semelhança, e no 27 ele cria. Mas ele cria somente a primeira parte, o homem à imagem, ok? Esse homem à imagem é o homem que é colocado no jardim, é o homem que é colocado para ser tentado pela serpente, percebe? É esse homem que é colocado para ser lavrado, porque dentro dele habitava a semente da árvore da vida e a semente da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal. Dentro dele havia essas duas constituições. Ele era constituído por essas duas sementes, ok? Então, não foi ele que ficou responsável por lavrar o jardim, mas ele sim, como uma extensão da terra, porque foi formado da terra, como uma gleba terrena, uma gleba de terra, ele é que foi lavrado, percebe? Deus deu uma ordem para que ele não comesse daquele fruto, mas Satanás veio invertendo aquela ordem e então o homem comeu daquele fruto. Olha que interessante. Então nasce aquele fruto de dentro dele e o fruto é Caim, e Caim dá seguimento na sua natureza, que é a maldade. Ele mata o seu irmão Abel, ele é o primeiro construtor de cidades. Então essa estrutura que nós conhecemos de cidade tem a sua raiz em Caim, tá? Isso é fato, nós podemos perceber isso, né? Ok, essa é a primeira constituição do homem à imagem, tá? Essa estrutura carnal aqui é essa constituição do homem, essa primeira constituição do homem, o homem à imagem, o homem natural. Viemos do pó da terra. Quando a serpente tenta a Eva e ela cai nessa tentação, Deus então amaldiçoa a serpente e diz a ela: rastejará sobre o seu ventre e se alimentará do pó da terra. Opa, nós viemos do pó da terra. Isso significa que as concupiscências da carne, que os desejos da carne que se inclinam para a morte são alimentos da serpente, ok? Mas como eu disse no vídeo anterior, isso não pode ter um peso em nossas vidas, isso não é religiosidade, isso não é legalismo, isso é livramento em nossas vidas, porque nós precisamos ter a compreensão de que essa carne tem um desejo autônomo e que existe alguém que sobrevive e que se alimenta dela, ok? Então nós vamos agora para o capítulo 4, versículos 25, e faremos uma introdução também no capítulo 5. Vamos lá, capítulo 4, versículo 25. Agora nós vamos ver a segunda constituição do homem. O homem à imagem foi constituído aqui, terreno,
né, com as suas concupiscências da carne, e um ser que se alimenta dela, que é a serpente. Ok? Nós vamos ver agora a segunda constituição do homem. Nós vimos lá atrás imagem conforme semelhança. A imagem foi posta. Agora nós vamos ver a segunda parte. 4:25. Adão conheceu sua mulher, ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho e ele lhe deu o nome Enós, que foi o primeiro a invocar o nome de Yahvé. Eis o livro da descendência de Adão, capítulo 5. No dia em que Deus criou Adão, lá no primeiro dia em que ele foi criado, ele o fez à semelhança de Deus. Tinha a imagem, mas também o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados. Percebe? Aqui extrai de Adão agora a semelhança. Abel havia morrido, então Deus retira de Adão uma outra semente para substituir Abel, que é Sete, e o filho de Sete, Enos ou Enós, então passa a invocar o nome de Deus. Estabelece-se então, dentro dessa carcaça terrena, com as suas concupiscências terrenas, uma semente que é regada pelo próprio Deus, semente que eu não consigo tocar, que eu não posso tocar, você não pode tocar, mas é uma semente que é plantada, regada e colhida pelo próprio Deus. Imagem conforme semelhança. Percebe? Então a nossa origem espiritual está aqui. O nosso foco deve ser aqui. A formação de Cristo dentro de nós. Porque a imagem, a natureza, já teve a sua origem, a sua conclusão, porque Deus disse assim: no dia em que você comer desse fruto, certamente morrerás. E no dia que Adão e Eva comeram do fruto, morreram. Essa estrutura terrena já era, morreu. Por isso que a palavra diz que as obras da carne são obras mortas. Obras mortas. Percebe? Então, se nós vivermos baseados na carne, estamos vivendo baseados na morte. Agora, se nossos olhos estão focados no Espírito de Deus em nós, que traz a vida e que forma o Filho em nós, que é o Cristo, aí, meu amigo, as coisas são diferentes. As coisas mudam completamente, né? Acho muito interessante essa visão, o que a palavra nos indica acerca da constituição do homem, a imagem conforme semelhança, e que isso seja um livramento na sua vida acerca das suas constituições, dos pecados que permeiam a sua vida, que permeiam a minha vida, mas em comunhão com o Espírito há livramento, entendimento, sabedoria e profundidade nas coisas espirituais. Então seja abençoado em nome de Jesus.